realizarmos os exercícios para a compreensão de como se dá o processo de formação de preço a partir da metodologia da margem de contribuição, nós aprofundaremos a nossa discussão realizando o cálculo dos custos variáveis. Lembrando que os custos variáveis são aqueles decorrentes do processo produtivo e que estes aumentam à medida que nós ampliamos a nossa produção. É importante compreendermos esses custos, uma vez que a correta compreensão deles é essencial para um processo de composição de preços mais próximo do real. Inicialmente, nós utilizaremos o exemplo da produção de iogurte. Devemos salientar que a escolha desse produto e as informações apresentadas aqui têm mero caráter didático. Um dos pontos mais importantes na composição do preço de um produto é conhecermos quais são os custos variáveis envolvidos nesse processo. Para facilitar o processo de compreensão, as informações trazidas aqui foram simplificadas e o processo de produção de iogurte apresenta outros custos variáveis além destes aqui trazidos. Para a nossa produção hipotética de iogurte, nós utilizaremos 10 litros de leite, um pote de 170 gramas de iogurte natural, 80 gramas de aromatizante, 1 kg de açúcar, 10 embalagens, 10 rótulos, 250 gramas de gás de cozinha, 3 kW de energia elétrica. Reforçamos novamente que essas informações são meramente de caráter didático. Aqui, o leite, o iogurte natural, o aromatizante, o açúcar, as embalagens e os rótulos são matérias-primas e insumos. Lembrando que o iogurte natural, o leite, o aromatizante, o açúcar, as embalagens e os rótulos são aqui matérias-primas e insumos, enquanto que o gás será utilizado para a produção de calor necessária para a produção do iogurte. Já a energia elétrica será o equivalente à utilização para o armazenamento refrigerado do iogurte por um dia. Aqui são trazidos os custos de aquisição dos insumos utilizados, do gás e da energia elétrica. Observe que alguns deles não são custos unitários. Sugiro que você pause o vídeo e anote esses valores, pois nós os utilizaremos durante o processo do exercício. Tenha com você também um caderno e uma calculadora para auxiliar no processo. Esses custos também são fictícios e meramente ilustrativos. De posse das informações que precisamos para calcular os custos variáveis, nós iniciaremos por calcular o quanto custa o leite utilizado. No item A, é perguntado quanto leite é utilizado. Nós utilizamos 10 litros de leite. No item B, é perguntado quanto custa 1 litro de leite. O litro de leite custa R$ 2,00. Já no item C, pergunta quanto custa o leite utilizado. Para isto, basta multiplicarmos os resultados dos itens A e B, ou seja, multiplicaremos 10 litros vezes R$ 2,00 e obtemos R$ 20,00. Esse é o custo do leite utilizado. Agora, nós iremos calcular quanto custa o iogurte utilizado. No item A, é pedido quanto iogurte é utilizado. E a resposta é um pote. No item B, é pedido quanto custa um pote de iogurte. A resposta é R$ 2,80. No item C, é pedido quanto custa o iogurte utilizado. Basta novamente multiplicarmos o item A vezes o item B e obtemos que o iogurte utilizado custa R$ 2,80.
Agora, calcularemos quanto custa o aromatizante utilizado. Na letra A, é perguntado quanto de aromatizante é utilizado, que são 80 gramas. Na letra B, pergunta quanto custa o quilo de aromatizante. A resposta é R$ 21,10 por quilo. Na letra C, é pedido quanto custa o aromatizante utilizado. Para isso, nós multiplicaremos novamente a letra A vezes a letra B. Contudo, o aromatizante aqui é fornecido em grama e o preço do aromatizante é fornecido de acordo com o quilo. Para solucionarmos isso, basta dividirmos 80 gramas por 1000 gramas, pois 1000 gramas equivale a 1 quilo. E então multiplicamos o resultado da divisão de 80 por 1000 vezes o preço do quilo do aromatizante. Logo, nós multiplicamos 0,08 vezes R$ 21,10 e o nosso valor obtido é R$ 1,69. Prosseguimos com açúcar. Quanto é utilizado de açúcar? 1 quilo. Quanto custa o quilo de açúcar? Um fardo de açúcar custa R$ 56,00. E esse fardo vem 30 kg de açúcar. Então, para obtermos o preço do quilo do açúcar, basta dividirmos 56 por 30. E obtemos que o quilo de açúcar custa aproximadamente R$ 1,87. No item C, para obtermos quanto custa o açúcar utilizado, basta multiplicarmos o item A vezes o resultado do item B. Então, a resposta do item C é R$ 1,87. Quantos rótulos são utilizados? 10 rótulos. Quanto custa um rótulo? Uma cartela com 80 rótulos custa R$ 6,00. Então, se dividirmos R$ 6,00 por 80, teremos o valor de um rótulo, o que equivale a 0,075 centavos. Agora, basta multiplicarmos 10 por esse valor e o custo com rótulos será de 75 centavos. Quantas embalagens são utilizadas? São utilizadas 10 embalagens. Quanto custa uma embalagem? Cada embalagem custa R$ 1,10. Quanto custa as embalagens utilizadas? 10 embalagens vezes R$ 1,10. O custo de 10 embalagens é R$ 11,00. Quanto é utilizado de gás? 250 gramas ou 0,25 kg. Como é que nós obtivemos esse 0,25? Basta nós dividirmos 250 por 1000, pois 1 kg equivale a 1000 gramas. Para nós conseguirmos medir quanto gás é utilizado, existem tanto aparelhos que fazem essa medição, quanto a possibilidade de nós observarmos o consumo de gás de acordo com a temperatura utilizada no fogo. Essa segunda opção normalmente pode ser resolvida observando as informações que são trazidas no manual de instrução do fogão. E quanto custa o gás utilizado? Um botijão de 13 quilos, hipoteticamente, custa R$ 65,00. Basta dividirmos R$ 65,00 por 13 quilos, então o quilo custa R$ 5,00. Para obter o gás utilizado, basta multiplicarmos R$ 5,00 vezes 0,25. Então, nós temos R$ 1,25 de gás. Assim como no gás, existem aparelhos que podem medir o consumo de quilowatt, bem como é possível conferir no manual do aparelho de refrigeração qual o consumo a uma dada temperatura. A letra A pergunta quanto é utilizado de energia elétrica.
são 3 kW. Quanto custa 1 kW? 50 centavos. Quanto custa a energia utilizada? 3 kW vezes 50 centavos. A energia utilizada custa R$ 1,50. Aqui nós temos o somatório dos custos variáveis, o que nos deu um total de R$ 40,85. Para obtermos o custo unitário de produção, basta dividirmos o custo variável total pelos 10 litros de iogurte que é produzido. Assim, nós obtivemos R$ 4,09 por litro de iogurte, aproximadamente. Agora nós calcularemos os custos variáveis para a produção de beiju recheado de frango com queijo. Novamente, esses dados são meramente exclusivos. Este é o quadro resumo do que será necessário para produzir o nosso beiju hipotético. Estes são os custos associados aos insumos e matérias-primas utilizadas, além do gás. Pause o vídeo e anote os valores. Agora nós iniciaremos com o cálculo de quanto é utilizado de cada ingrediente ou insumo, além do gás. Primeiro, iniciaremos com a goma. Quanto é utilizado de goma? 500 gramas ou 0,5 kg. Novamente, para calcularmos isto, basta dividirmos 500 por 1000, que nos dará 0,5 kg. Quanto custa o quilo de goma? R$ 4,00. Quanto custa a goma utilizada? Multiplicamos o item A vezes o item B, ou seja, 0,5 vezes 4, e nós teremos o resultado de R$ 2,00. Agora calcularemos a quantidade de beterraba utilizada. Na receita são utilizadas 2 beterrabas pequenas, o que nós convencionaremos que equivale a 250 gramas, ou seja, 0,25 kg. Quanto custa o quilo de beterraba? Custa R$ 3,00. E quanto custa a beterraba utilizada? Basta multiplicarmos 0,25 vezes R$ 3,00, o que nos dá o valor de 75 centavos. Quanto de gás é utilizado? 100 gramas, ou seja, 0,1 kg. Quanto custa o quilo de gás? Basta dividirmos o custo do botijão de gás, que é R$ 65,00, pela quantidade de gás que vem nele, 13 kg. Teremos o resultado de R$ 5,00. Então, o gás utilizado será 0,1 vezes R$ 5,00, o que nos dá 50 centavos. Quanto é utilizado de frango? São utilizados 150 gramas ou 0,15 kg. Quanto custa o quilo de frango? R$ 15,00. Quanto custa o frango utilizado? É só multiplicarmos R$ 15,00 vezes 0,15. Então, nós obtemos R$ 2,25 de frango utilizado. Quanto de queijo é utilizado? 150 gramas ou 0,15 kg. Quanto custa o quilo de queijo? R$ 30,00. Quanto custa o queijo utilizado? Basta multiplicarmos 0,15 kg vezes R$ 30,00 e nós obtemos R$ 4,50. Quantos guardanapos são utilizados? São utilizados 10 guardanapos. Quanto custa um guardanapo? Um pacote de guardanapo custa R$ 2,00.
e nesse pacote vem 100 guardanapos. Então, nós dividimos R$ 2 por 100. Então, um guardanapo custa 2 centavos. Quanto custa os guardanapos utilizados? Basta multiplicarmos 10 guardanapos por 2 centavos. Os guardanapos utilizados custam 20 centavos. Aqui nós apresentamos o quadro resumo dos custos variáveis para a produção de 10 beijus recheados, sabor frango com queijo. Nós obtivemos um total de R$ 10,20 de custos variáveis. Então, para calcularmos o preço unitário de produção de um beiju recheado, basta dividirmos o nosso custo variável total de R$ 10,20 pelos 10 beijus produzidos. E nós obtemos um valor de R$ 1,02 por cada beiju produzido. Aqui nós temos o quadro resumo com todas as informações sobre as matérias-primas, os insumos e o gás utilizado para a produção de 10 beijus recheados sabor frango com queijo. Nós temos os preços, as quantidades, os custos variáveis, a quantidade de beijus produzidas, que são 10, e o valor unitário para produzir os beijus, que é R$ 1,02. De posse dos custos variáveis, nós podemos fazer um exercício para o cálculo da margem de contribuição. Vamos lembrar que a margem de contribuição é calculada quando somamos os custos variáveis mais as despesas variáveis e este resultado nós subtraímos do preço de venda. Aqui nós admitiremos o preço de venda como R$ 2,00 e os custos variáveis que nós já calculamos de R$ 1,02. As despesas variáveis são calculadas de acordo com o preço de venda. Aqui nós adotaremos, para a base do cálculo da despesa variável, um imposto sobre o produto. O imposto, na verdade, é o Imposto sobre Serviços, ou ISS. Nós utilizaremos um ISS de 6%. Então, nossa despesa variável será R$ 2,00 vezes 6%. 6% de R$ 2,00 são 12 centavos. Então, a nossa despesa variável será 12 centavos. Por fim, nós somaremos esses 12 centavos, que são as despesas variáveis, aos custos variáveis, de R$ 1,02, obtendo R$ 1,14. Então, iremos subtrair esse R$ 1,14 dos R$ 2,00 do preço de venda estipulado. Nós obteremos uma margem de contribuição de 86 centavos, o que equivale a 43% em relação ao preço de venda. Sabendo que nós temos uma margem de contribuição de R$ 1,14 e que nossos custos fixos são de R$ 342, nós queremos calcular qual é o nosso ponto de equilíbrio, ou seja, quantos beijus devem ser vendidos para que nós possamos pagar os nossos custos fixos. Para isto, basta apenas que nós realizemos a divisão dos R$ 342 de custos fixos pela nossa margem de contribuição. Então, nós precisamos vender 300 beijus para que sejam pagos os nossos custos fixos. Terminamos aqui a nossa discussão sobre o processo de formação de preços,
utilizando a metodologia da margem de contribuição. Além do cálculo da margem de contribuição, nós aprendemos a calcular o ponto de equilíbrio e também como calcular os custos variáveis envolvidos na produção de um serviço ou de um produto. Ao concluirmos esta videoaula, nós sugerimos que sejam refeitos os exercícios aqui abordados, que embora sejam simples, eles são suficientes para fixarmos o conteúdo, mas também sugerimos a leitura de mais materiais para aprofundar-se quanto ao acompanhamento de quais são os custos variáveis e os custos fixos envolvidos nas mais diversas áreas de produção. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.